Amódio. Vocês já ouviram essa expressão lacaniana? Amódio é a junção do amor e do ódio. Aqui é a Fabiana Ratti, psicóloga e psicanalista. Estamos aqui no Café com Freud e Lacan para falar de psicanálise de forma acessível. Se você é novo no canal, inscreva-se e vamos falar sobre o amódio. 3 pontos, vamos lá. Eu me lembro da época, do dia em que eu estava lendo um seminário, talvez o primeiro ainda, não sei realmente onde era, mas que Lacan estava falando o quanto nós só sentimos ódio por alguém que já amamos. E aquilo eu fiquei pensando assim, que o amor, que o ódio é algo tão forte, tão pesado, é um sentimento tão arraigado assim, que não dá para sentir ódio por qualquer pessoa. É lógico que a gente tem momentos de muita raiva, de muito, não é? Alguém foi lá, destruiu nossa parede, sei lá, não, né? Assim, bateu no nosso carro, foi lá, xingou a gente, e que a gente tem esse sentimento, essa raiva, um certo ódio. Mas há aquela questão assim de ser um ódio que a gente não, porque eu né, assim, me trato, me cuido, mas vejo, tanto na clínica quanto fora, alguns falando assim que de um ódio, fica nutrindo aquele ódio e fica revidando, e aí o quanto a preocupação assim de esse ódio mais extensivo, mais por mais tempo e tal, é uma ligação com o amor. Só dá para fazer isso com alguém que já teve um afeto maior, uma ligação maior. Então prestem atenção, assim, não é? Por quê? Por que que do amor, né, assim, do amor virou ódio? E como estávamos falando no vídeo sobre amar é dar o que não se tem, não é? Colocamos lá o quanto é na intimidade, é no dia a dia, no cotidiano, que a gente tem acesso ao melhor do sujeito, coisas muito boas e tal, mas também ao pior. Então, com certeza, o amódio vem da convivência e muitas vezes não tão boa, a gente não pega só o melhor do nosso parceiro, mas também dificuldades, situações, coisas ruins, muitas vezes sobra para gente, deixa lá ali o pior para gente, isso não é tão bom assim. Vamos para o segundo ponto, que tem a questão de a força do ódio. E isso eu sinto assim, algumas pessoas falam, eu fiz isso na força do ódio. E as pessoas se nutrem daquilo e juntam. Então, assim, como analista, e se o analista é um economista da pulsão, não é? Assim, como a gente vai direcionar as nossas pulsões, qual o quantum de gozo que a gente quer destinar a cada situação e tal, eu acho. Como analista, eu vejo aqui, eu presencio o perigo de assim, se consegue fazer na força do ódio, por que não consegue na força do amor? Por que não consegue com outra, sabe? A energia psíquica não pode agir de uma outra forma, entende? Assim, e muitas vezes eu vejo consequências drásticas, terríveis, que a pessoa faz numa direção ali com aquela força do ódio e vira uma bola de neve. Vejo muito, por exemplo, em ex-maridos e né, nos casamentos, o quanto a pessoa. E aí a gente volta para o amódio, exatamente, do quanto num casamento teve o amor, aquela ligação, aquela esperança e tal, e aí aquele reverso da mesma moeda, na separação e nas brigas, nos horrores, nos ódios. Então, assim, eu primeiro trago essa dois lados da mesma moeda, esse contrabalanço assim do quanto desses sentimentos. O terceiro ponto, eu diria que é assim a decisão, não é? Do quanto a gente assim, como usar ir por um sentimento e como ir para o outro, como justificar as nossas atitudes por uma força do ódio. Então, mas eu acho assim uma expressão que aparece muitas vezes e como analista eu sinto que precisa haver uma responsabilidade naquilo, não é? Porque assim, não teria outras forças, outras energias, outra pulsão
para direcionar, para chegar, e muitas vezes a pessoa consegue entregar um trabalho na força do ódio, o quanto é o reverso do mesmo sentimento, e muitas vezes eu sinto que a pessoa não se dá conta disso, e fica como se fosse o ódio, mas tem ali um amor que precisa ser tratado, precisa ser cuidado, tem algo de não saudável se a pessoa fica numa bola de neve pelo ódio, né, nutrindo aquela força, e poder, assim, né, um convite para análise, um convite à reflexão do quanto existem outras forças, outras motivações que podem gerar um custo menor de energia psíquica e um direcionamento mais naquilo que o sujeito quer. Agora, se é o objetivo da pessoa infernizar o seu ex, infernizar aquela pessoa que já amou, é a grande questão, assim, será que a pessoa que está fazendo isso tem consciência que isso está ligado ao amor? E se não seria melhor fazer de uma outra forma, elaborar esse luto e se vincular ao amor de uma outra forma de fato? Então, eu gosto bastante dessa ligação amódio, vejo muito aqui no consultório e o quanto a gente tem que ter realmente responsabilidade com os nossos atos e o direcionamento da nossa pulsão.